Meu caro Thiago Jordão, o Santos segue se preparando para a partida contra o Palmeiras, que deve ser no dia 12, 13 ou 14 de julho. E poderemos ter um amistoso, né, Thiago? O Santos, nós já tínhamos antecipado essa informação, que o Santos faria pelo menos um amistoso. E ontem o De Olho no Peixe trouxe aí uma possível data. Dia 9 de julho pode acontecer esta partida. Portanto, o Santos quer realizar pelo menos uma partida amistosa, não jogo treino, né? Jogo treino deve acontecer outros aí, mas jogo amistoso mesmo, pelo menos uma partida, Jordão. Exatamente, Marcão. Ontem o De Olho no Peixe divulgou já uma possível data, né, que o Santos pode ter ali uma partida amistosa, Marcão, sendo justamente no próximo dia 9 de julho, que cai numa quarta-feira, Marcão. E o Santos pensa em fazer esse amistoso em solo brasileiro, porque o Peixe desistiu daqueles amistosos internacionais muito por conta da logística, né, Marcão? E o Santos pensa que, inclusive, esse amistoso pode acontecer tanto na Baixada Santista ou em, no máximo, alguns outros locais do Brasil que não sejam tão distantes de São Paulo por conta justamente da logística, para que você não atrapalhe o andamento, né, da preparação para a partida contra o Palmeiras, que pode acontecer tanto no sábado, no domingo ou numa segunda, ou até mesmo pode ser adiado, né, Marcão? Porque o técnico Kleber Xavier vai ter aí pelo menos 2 semanas de preparação, considerando o jogo contra o Flamengo. Mas, por causa do andamento do Mundial de Clubes, ainda não se sabe quando que será o jogo contra o Palmeiras ou se realmente haverá esta partida. É verdade. Thiago Jordão, eu vou aqui falar algo que pra mim poderia ser utilizado pelo Santos. Faz uma partida amistosa no Pacaembu, Jordão. Faz uma partida amistosa no Pacaembu. Acho que o Pacaembu tá liberado lá pra 20 mil pessoas. Faz uma partida amistosa no Pacaembu. Vamos jogar no estádio Arena Mercado Livre. Ah, o Neymar não quer jogar no gramado sintético. Neymar, fica no banco nesta partida aí. Joga 10, 15 minutos. Vamos ganhar dinheiro, Jordão. Porque você une o útil ao agradável. O torcedor quer ver o Santos jogar, você joga em São Paulo, não tá tendo o jogo, tem que ser criativo. Eu tenho uma saudade nesse ponto, Thiago Jordão, do Laor, sabe? O Laor era criativo. Eu vejo uma falta de criatividade muito grande da gestão do Santos Futebol Clube. Pega a semana que vem, Jordão, na terça-feira, para não ficar muito em cima do jogo contra o Palmeiras, se caso de fato esse jogo acontecer, né, no sábado, domingo ou segunda-feira. Pega na terça-feira, Thiago, vem pra São Paulo, joga no Pacaembu, entendeu? Faz um jogo no Pacaembu e a torcida vai fazer uma festa bonita, o Neymar em campo, criançada, mulheres, entendeu? Tem que ganhar dinheiro também, viu, Jordão? E aproveita pra fazer esse time, de alguma forma, entrar nesse ambiente mais competitivo. Então, eu acho que seria uma boa, viu, Thiago? Santos Futebol Clube jogando no Pacaembu esta partida amistosa. E no Pacaembu, Marcão, eu acho que daria para trazer um atrativo a mais para o torcedor, para você fazer uma ação de marketing relembrando os momentos do Santos na Copa Libertadores, jogando lá, Marcão. O Santos poderia fazer alguma ação de marketing que envolvesse as lembranças da partida contra o Deportivo Táchira, que envolvesse a partida contra o Cerro Porteño e, claro, do título contra o Peñarol, Marcão, porque o Neymar vai estar lá. O Neymar não foi o protagonista daquela noite, Marcão? O Santos também já não tem o Léo trabalhando na diretoria do Peixe, Marcão? Trabalha alguma ação de marketing com esses jogadores, com o jogador Neymar, quer dizer, e também com o Léo que esteve presente naquele momento, Marcão. Eu penso igual você. Eu acho que o Santos pensa muito pouco no seu torcedor, nos quesitos de ações com o clube. Né, a gente viu ontem que o Santos anunciou a contratação de um novo diretor de marketing de novos negócios, só que o trabalho tem que ser feito, Marcão, para ontem. Porque o número de sócios do Santos está caindo. Dia após dia os números estão abaixando. E o Santos não faz nada para mudar isso, Marcão. E um amistoso no Pacaembu, para mim, seria o melhor dos mundos. O Neymar tinha que fazer um esforço sim, Marcão. Porque se é uma ação de marketing aqui, citando como exemplo, relembrando o título do tricampeonato da Libertadores, por que não jogar pelo menos 20 minutos, Neymar? Né, Marcão? E você ter o Neymar ali como atrativo, você pode trazer oportunidade para crianças irem para o estádio. A gente sabe como que o Neymar mobiliza o público infantil. Então eu vejo que o Santos, se confirmasse um amistoso no Pacaembu, seria sensacional, Marcão. Seria muito bom, porque o torcedor ia lembrar os tempos gloriosos do Santos que passaram já, infelizmente, iria relembrar os momentos que você via aquele time e ficava feliz e também todo aquele passeio que você pode fazer. Porque a gente sabe que em jogos aqui na capital, a torcida do Santos se mobiliza para todo mundo ir junto de metrô, Marcão. Então, no Pacaembu, para mim, também é o melhor dos mundos. Alex Fernandes, pra você ver como que tem torcedor que ele quer causar mesmo, né? Marcos Leonardo botou o Guardiola e o City no bolso. Marcão odiava o moleque. Tá vendo? Nem acompanhar o Varanda se acompanhava, viu, Alex? Senão você não falaria uma bobeira, uma bobagem dessa. Nunca odiei o Marcos Leonardo. Pelo contrário, sempre tomei porrada aqui por defender o Marcos Leonardo. Agora, não é por conta disso
que eu fui favorável ao ato de disciplina dele. Para mim, ele estragou a imagem dele com o torcedor do Santos, inclusive comigo. Então, o chat é democrático, você fala o que quiser, mas não invente, não minta. Quer falar no chat, você fale. Agora, mentir não. Mentir não. Nunca odiei o Marcos Leonardo, pelo contrário, sempre defendi o Marcos Leonardo, acho ele um jogador com muito potencial, tá? Só que fez um erro grave, cometeu um erro grave no Santos, num momento crucial, e foi, na minha opinião, um dos maiores responsáveis pelo rebaixamento do Santos, num momento crucial, tá certo? Num momento crucial, não passo a mão na cabeça de jogador nenhum. O cara foi moleque, ele cometeu um erro ali que colocou em risco, né, todo o planejamento para o jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que o Marcelo Fernandes errou em ter levado ele para Curitiba. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer participar do Varanda? Participe, mande sua mensagem no chat, mas não minta. Não venha com mentiras, que aí vai ficar ruim para você, tá bom? Então essa é a verdade. Não tem problema nenhum. Quando eu erro aqui, eu sou o primeiro a falar. Eu erro várias vezes, muitas vezes. Sou o primeiro a falar quando eu erro. Ah, o Pedrinho blogueirada, né? Marcão falou que, realmente, eu achava que o jogador ia bem no Santos. Não foi. Um monte de jogador aí. Mendonça, eu achava que ia jogar mais no Santos. Agora, o que é certo é certo. O que é certo é certo. Não vem me perturbar, não. Porque o que é certo é certo. Ó, meu caro Thiago Jordão, pergunta de um amigo varandeiro. Pergunta de um amigo varandeiro do Alan. O Souza ganhou a vaga do Pablito Escobar do lado esquerdo, meu caro Jordão? Ganhou, Marcão. Ganhou e explico por quê. Porque o técnico Kleber Xavier, na sua última entrevista que ele concedeu ao Domingo Esportivo, Marcão, ele citou o Escobar como lateral direito. Ele colocou justamente o lateral argentino para disputar posição ali com o Igor Vinícius e fez as menções com respeito a Aderlan e também o JP Sherman, Marcão. Então, é claro que o Kleber Xavier não falou com todas as letras de que o Souza é o homem da lateral esquerda, mas ele deu umas pistas, né, Marcão? A gente consegue pegar ali nas entrelinhas e fazer algumas interpretações. E isso também já se prova pelo fato de o Souza ter sido mantido ali e o Kleber Xavier optar por improvisar o Escobar em outras partidas do Campeonato Brasileiro, Marcão. Então, sim, no momento, o dono da lateral esquerda é o João Vitor Souza. Eu acho que acerta o treinador Kleber Xavier em manter o Souza como titular pelo lado esquerdo, Thiago. Eu gosto muito do Gonzalo Escobar. Para mim é um jogador interessantíssimo, né? Só que o momento é do Souza, Jordão. O Souza, nesse momento, merece a titularidade, até porque, Thiago, é um ativo importante do Santos, é um jogador que serviu seleções de base, tem muita personalidade, tem se mostrado um lateral equilibrado, né, Thiago? Existia aquele medo de o Souza atacar muito e deixar espaço na defesa, não é isso que estamos vendo, pelo contrário, o Souza tem marcado muito bem nas últimas partidas, então eu sou favorável à manutenção do Souza. E para o Escobar, Thiago Jordão, eu acho que cabe ao Escobar ser também uma opção como lateral direito. Eu acho que o Kleber Xavier tá tentando mostrar isso pro Escobar. Olha, vai ser difícil você jogar pela esquerda, né? Mas eu não quero desistir de você, eu quero te aproveitar pelo lado direito. E pode ser interessante pro Gonzalo Escobar. Eu acho que ganha o elenco do Santos em ter dois ótimos laterais. Mas nesse momento, Jordão, o momento é do Souza mesmo. Exato, eu acho que o Santos também ganha com o Escobar podendo ser uma opção versátil do elenco, né, Marcão? Porque em contexto de jogo em que o Santos está precisando de um lateral direito, em uma situação em que, por exemplo, o Igor Vinícius é o titular, você ter o Escobar ali como opção, se é um jogo que você está precisando recuar e defender, eu acho que é uma boa, Marcão. Ou até mesmo no lado do Souza, né? O Escobar ser esse jogador versátil que ele não fica preso única e exclusivamente para entrar do lado esquerdo. E com relação ao Souza, eu sempre comentei, né, principalmente aqui antes de eu entrar no Varanda, Marcão, eu falava assim pro meu pai, olha, o Escobar tá bem, o Escobar ele é o dono da posição, só que eu acredito que até agosto, eu ainda errei por um mês, eu acho que até em agosto o Souza já é o dono da posição, porque o Souza ele é um jogador de muito potencial, e quando colocarem ele para jogar, Marcão, ele vai tomar a posição, porque além de ser um jogador de muito potencial, é um atleta que joga sem medo. O Souza, ele não tem medo de ir por ataque, ele não tem medo de tomar as suas decisões. E o que mais me agrada no Souza é justamente ele não ser aquele lateral afobado, Marcão. Eu acho que o Souza, toda jogada que ele tenta fazer, ele levanta a cabeça, olha para a área e sim tenta o cruzamento. Não é aquele jogador que só chega na linha de fundo e cruza, como era, por exemplo, o Felipe Jonathan. Não, o Souza, além disso, é inteligente. E as suas questões defensivas, que eu confesso que era uma preocupação minha,
não me desagradaram. Eu acho que o Souza, até pela sua estatura, Marcão, e em posição física, tem conseguido marcar os seus adversários. Vídeo exemplo na partida contra o último jogo contra o Fortaleza. O que ele fez com o Marinho ali, Marcão, foi sacanagem. Ele com certeza chegou em casa e teve que tirar o Marinho do bolso, porque ele anulou as ações ofensivas do Fortaleza por aquele lado. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos falar agora sobre o Ian? Olha, o Ian tá muito próximo de acertar a sua renovação com o Santos Futebol Clube. Aliás, já existe um acerto entre as partes, porém, a assinatura do contrato ainda não rolou, não aconteceu. O Ian tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2025. Portanto, a partir de hoje, Thiago, Ian pode assinar um pré-contrato com outro clube. E a pergunta que não quer calar, existe o risco do Santos perder o garoto Ian, Jordão? Existe, Marcão. Existe porque o Ian justamente recebeu sondagens de outros clubes brasileiros e também do exterior, Marcão. Por exemplo, porque o Ian, com contrato agora, a partir de agora, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo, Marcão. Isso porque ele já passou daquela idade dos 18 anos, que a partir dos 18 anos, qualquer jogador de base consegue assinar um pré-contrato. Só que, segundo as informações, será que agora vai, Marcão? O Santos encaminhou a renovação com o volante Ian até o final de 2027, Marcão. Como você bem mesmo trouxe, o atual contrato do atleta vence no dia 31 de dezembro deste ano e durante esta novela ele recebeu sondagens de muitos clubes, Marcão, sendo quais brasileiros? O Atlético Mineiro e o Vitória e também do Portland dos Estados Unidos, Marcão. E por que o Ian pensa ainda assim em ficar no Santos, Marcão? Porque a única exigência que ele faz para ficar no Santos Futebol Clube é um projeto esportivo. Por quê? Mesmo com conversas com outros clubes, Marcão, o Ian não prioriza a questão financeira, mas sim a possibilidade de jogar. Ele quer jogar e os representantes do atleta levaram essa situação para o Santos, que deu respaldo para a camisa número 20 da equipe e propôs inclusive uma renovação maior, porque anteriormente com o antigo profissional que estava cuidando desta renovação, o contrato seria até 2026. Agora com os novos moldes, o contrato é até o fim de 2027. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago, vamos apresentar os números do Ian e aí a gente já faz uma análise completa desse jovem jogador meio-campista que, olha, eu vejo muita qualidade nesse jogador e pra mim tá sendo mal aproveitado no Santos Futebol Clube. Jordão, traga os números do garoto Ian. Vamos falar dos números do Ian, Marcão. Eu separei aqui os jogos e gols dele desde 2020, que foi quando ele entrou para a categoria Sub-17 do Santos Futebol Clube. E vamos lá. O Ian, atualmente ele tem 21 anos de idade, é um jogador de 1,84 de altura, que joga ali como um meia central, Marcão, podendo ser um segundo homem de meio de campo. E quais são os seus números desde 2020? Ele fez 127 jogos pela base, marcou 35 gols, Marcão. Infelizmente não fica no registro as assistências do jogador, mas como profissional ele atuou por 27 minutos como profissional, sendo nos jogos 15 minutos contra o Ceará no ano passado pela Série B e neste ano mais 12 minutos contra a equipe do Red Bull Bragantino na derrota por 2-1. Com base nisso, ele foi sondado por outros 5 clubes mundo afora e também no Campeonato Brasileiro, e o contrato dele tende a ir até o fim de 2027. Olha aí, hein? 127 jogos, o garoto marcou 35 gols e ele é um meio-campista central. Vocês viram esse número aí? Em 127 jogos, ele marcou 35 gols. Ou seja, a cada 3 partidas e meia, o Ian balançava a rede na base. Jogando como meio-campista, ele não é centroavante, ele não é atacante pela direita, não é atacante pela esquerda, não é meia, ele é um meio-campista central. Quando eu comparo as características do Ian a do Paulinho, atual gerente de futebol do Mirassol, é por conta disso. Eu acompanhei as 3 copinhas do Ian, as 3 Copas São Paulo do Ian, e esse garoto, ele tem um faro de gol, ele tem um posicionamento, Thiago Jordão, ele tem uma personalidade impressionante. Não é um primor tecnicamente, mas ele se posiciona bem. É um meio-campista moderno, entende, Jordão? Sabe aquele cara... Contra o Leipzig, por exemplo, ele faz o gol, né? Ele faz o gol, ele aparece na área no momento certo. Tudo aquilo que a gente cobra, Jordão, do Schmidt, do Rincon, até do Diego Pituca, o Ian entrega. Que é justamente pisar na área, né?
aparecer, dar opção também na parte ofensiva. Então, é um jogador que, no meu entendimento, Thiago, está sendo muito mal utilizado pelo Santos. E digo mais, Thiago, o que deve estar sendo pedido pela família do atleta, pelo staff do jogador é, olha, eu quero renovar, só que eu quero que o jogador tenha oportunidades. Porque eu já começo a achar, Thiago Jordão, que pro Ian talvez não seja interessante ficar no Santos. Ele não joga, Jordão. Ele não joga. Quantas oportunidades o Ian já teve para jogar no meio-campo? Veja quantos jogadores estamos indo buscar no mercado e nós não demos oportunidades para o Ian. O Ian tá 1 ano e meio aí, podendo ser utilizado no profissional, e não é. E não é, Thiago Jordão. Então eu não sei até que ponto, para a família do jogador, é bom essa renovação. Essa renovação é boa, porque o cara não joga. Será que ele vai jogar, Thiago Jordão? Nós temos Tomás Incon, Schmidt, Pituca, Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo. Olha a quantidade de... O Arão. Todos esses. Eu tenho 6 jogadores para o meio campo, o Ian 7. Será que ele vai jogar, Jordão? Será que é positiva essa renovação para o Ian? Esse é um caso, por exemplo, que talvez o ideal, Thiago Jordão, é você até renovar com o atleta, mas colocar ele em outro time para que ele ganhe minutagem. Porque você está, de alguma forma, prejudicando. Esse sim, esse é um caso que o Santos não dá espaço para o jogador e prejudica a evolução dele. Porque nós não sabemos ao certo se ele tem condição, se ele não tem condição. Os números dele na Copinha são excelentes. São excelentes. Tanto é que ele é um jogador sempre utilizado pelos treinadores para compor elenco. Jogou pouquíssimos minutos no time principal do Santos. Me lembro que ele entrou naquela partida contra o Ceará no Castelão, na Série B. Né? Ele entrou no segundo tempo naquele jogo. Mas é muito pouco, Thiago. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, tem que se conversar com o Kleber Xavier. Kleber, você vai utilizar o garoto? Qual a sua avaliação sobre o garoto? Olha, o garoto é bom, mas eu tenho outros jogadores aqui como prioridade. Pô, então peraí. Ele é bom, mas eu tenho outras prioridades? Eu renovo e busco um clube para o jogador, Thiago Jordão. Para que ele não fique parado no Santos. Agora, o Kleber tem o seguinte diagnóstico. Ele é bom e vai jogar. Aí é uma outra história. E se não serve, Thiago, tem que liberar o jogador. Não adianta a gente ficar com um monte de jogador lá encostado, prejudicando a carreira desses atletas. Perfeito. E Marcão, eu entendo também o quesito dos representantes e também da família do jogador querer um projeto esportivo, porque o Ian, ele já não é um jogador de 17, 18 anos, Marcão. Ele já estourou a idade da base, ele já tem 21 anos de idade. Não tem mais muito do que ficar esperando para poder receber oportunidade, Marcão. Nessa altura do campeonato, muitos jogadores com 21 anos já estão beirando alguns 100 jogos, 50, 60 jogos como profissional. E o Ian, no Santos, nunca recebeu essa oportunidade, Marcão. E aí que entra aquela questão que eu falo sobre você ser diferente. Isso é o que eu estou querendo dizer das comissões técnicas do Santos. Porque, Marcão, de nada adiantou, vou puxar bem lá para trás, de nada adiantou o Carille elogiar o Ian, de nada adiantou o Pedro Caixinha elogiar o Ian, de nada adianta o Kleber Xavier elogiar o Ian, Marcão, se você não coloca o cara para jogar. Você simplesmente cria uma expectativa no jogador de que ele pode ser útil, mas no final das contas ele nunca joga. Você pode prejudicar o atleta nesse sentido, dele não se sentir confiante para entrar em campo com a camisa do Santos. E o Ian, Marcão, ele é um caso especial do Santos. Por quê? Ele é um jogador, vou usar os termos atuais, ele é um jogador com um QI de jogo muito bom para a posição dele. Por quê? Ele é um atleta, a gente pode pegar o exemplo do jogo contra o Leipzig, mas também podemos observar gols na base. Ele é um jogador, Marcão, que ele vai ser o elemento surpresa no ataque. Ele não vai ser aquele atleta previsível, porque numa situação de ataque, você já espera que o centroavante esteja dentro da pequena área, que o centroavante esteja disputando bola com o zagueiro. Agora, um segundo homem de meio campo, raramente você espera que ele apareça ali para concluir uma jogada, Marcão. E o Ian é esse cara. E falta criatividade, Marcão. Eu fico muito chateado quando muitas vezes está o Ian no banco de reservas e os técnicos optam sempre por Diego Pituca, sempre por João Schmidt, sempre por Tomás Incon. Por que não tentar o novo? Sempre parte do princípio. Não existe essa de você colocar o jogador na fogueira, Marcão. Existe a situação de você queimar o jogador, desculpa. O jogador se queima no seu desempenho, Marcão. Se o cara é bom, ele vai te entregar. Não adianta você querer ficar selecionando o jogo pro atleta se quando você precisar você coloca um experiente. Coloca ele quando precisa. Se ele é bom mesmo, ele vai te entregar o desempenho. Eu particularmente vejo que o Santos está desperdiçando todo o potencial do Ian.
Eu acho que a família do jogador tem que fazer esse exercício também, porque se o cara não vai jogar, eu não aguento mais falar sobre Ian. Faz 2 anos que a gente fala sobre Ian, entendeu? E aí eu já começo a ter dúvidas se o Ian tem potencial pra jogar mesmo, entende? Porque não adianta a gente ficar falando aqui 1 ano e meio, 2 anos sobre o mesmo atleta e o Santos não utiliza o jogador. Então coloquem um jogador pra jogar em outro clube. Porque a gente tem uma impressão, às vezes, que ela é falsa. De um jogador que teoricamente poderia ajudar, mas que nunca ajuda. E a culpa não é do jogador. Será do jogador se ele continuar aceitando tudo isso. Então, espero que a renovação do Ian, ela seja uma renovação boa também pro jogador. E o Santos tenha convicção daquilo que está fazendo. Que o Kleber Xavier acene positivamente e se comprometa em dar espaço pro jogador. Porque senão não faz sentido, gente. Senão a gente está escondendo o jogador do mercado, está escondendo o jogador do futebol. Não é isso que eu quero. Veja, o Miguelito estar jogando no América Mineiro é positivo. Porque senão sempre teríamos essa dúvida se o Miguelito tem ou não condições de jogar. O Miguelito, quando retornar ao Santos Futebol Clube, ele vai voltar um jogador, pelo menos, mais rodado. Porque ele jogou já. Ele é hoje titular absoluto do América Mineiro. Se vai servir para o Santos ou não é uma outra história. Mas ninguém vai ter mais a dúvida que o Miguelito, olha, ele precisa ser experimentado. O Miguelito precisa ser testado. Não, testado ele já foi no América Mineiro. Agora, a resposta tem que ser a seguinte: ele serve ou não serve? E a gente ainda tá com essa dúvida sobre o Ian. Se ele tem ou não tem condições. Isso não pode acontecer. Faz 1 ano e meio que o Ian tá aí e ninguém coloca o cara para jogar. Sendo que o cara foi destaque na base. Tem jogador que você bate o olho e você sabe que não serve. Você sabe que não serve? O caso do Ian é diferente.